Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aí ao canal Em Cima do Muro. Aqui quem tá falando é seu policial preferido. Tô mandando aquela bicicleta, fazendo aquele aeróbico aí pra manter o cardio em dia. E nesse vídeo vamos aproveitar um assunto que tá em bastante alta no momento, mas é um assunto extremamente importante que deveria estar em alta o tempo todo, que é a violência sexual. Tá em alta por conta do caso aí que envolve uma moça, Mari Ferrer, e um indivíduo aí, Aranha alguma coisa, que é o nome do cara. Enfim, a violência sexual, pessoal, é uma realidade no nosso país, né? Há situações de violência sexual extremamente graves, o tempo todo, né? O tempo todo. Primeira consideração: a violência sexual tem que ser combatida de forma enérgica e infelizmente não é. A violência sexual não é combatida no Brasil de forma enérgica. E eu digo a violência sexual de uma forma ampla, envolvendo a violência sexual contra crianças, contra menores impúberes, contra adolescentes, contra maiores de idade e contra pessoas enfermas. Vejam só, as formas de violência sexual mais graves e abomináveis que tem, se é que é possível a gente comparar uma espécie de violência com outra, sem dúvida nenhuma, é muito grave as violências sexuais praticadas no lar. Aquelas em que são vítimas a filha, a enteada, a neta, a sobrinha, o sobrinho. É muito comum, é uma realidade. Boa parte dos lares do nosso país já conviveram com episódios em que envolveu violência sexual dentro do lar. Vejam só, infelizmente, esse tipo de violência é tão grave porque as crianças estão no processo de formação, então a parte fisiológica está sendo formada, bem como a parte psicológica está em processo de amadurecimento. Como o processo de formação fisiológico e psicológico está acontecendo, as crianças que são vítimas desse tipo de violência sentirão os reflexos pelo resto das suas vidas. Dificilmente uma criança vai conseguir superar um episódio como esse. E esse tipo de violência é muito comum e o pior, familiares envolvidos que tomam conhecimento, que sabem do que acontece, ajudam a omitir, a esconder, a diminuir a gravidade do fato, a amenizar a situação, a reduzir a gravidade dos fatos. Eu duvido se você nunca viu alguém falando assim: olha, não deixa fulano, né? Não deixa a criança perto de ciclano, porque esse ciclano é muito safado. Para com isso, para com isso. Isso é acobertar violência sexual que acontece dentro do lar. Isso é acobertar a violência sexual que acontece dentro de casa. E isso é extremamente comum. É muito comum. E infelizmente, de forma imperdoável, parentes próximos acobertam esse tipo de violência sexual. Então assim, a violência sexual é um assunto que tinha que estar em alta o tempo todo no nosso país. Porque há uma repressão pífia, uma repressão muito pequena face à gravidade dos comportamentos que são praticados. Essa era a primeira consideração. Esse é um tipo de violência muito comum, violência sexual nos lares. Violência sexual nos lares em que a impunidade no país existe e é muito grande. As consequências para a vida das vítimas são para o resto delas. As pessoas que estão em processo de formação fisiológica e psicológica vão sentir aí, durante o resto de suas vidas, os efeitos desses comportamentos criminosos. Essa é a primeira consideração. A segunda consideração, agora, em relação à violência sexual que supostamente aconteceu envolvendo a moça Mari Ferrer e o rapaz lá, Aranha alguma coisa. Veja só, por que eu digo supostamente? Porque, pessoal, a verdade ela só acontece uma vez. A verdade ela só acontece uma vez. Depois disso são versões. Então, uma vez que a verdade aconteceu, que os fatos aconteceram, nós temos versões após ele, né? Jamais nós vamos conseguir reconstruir absolutamente de forma idêntica àquela que ocorreu o fato. Então, se eu não me engano, né, e as informações que eu tenho são apenas através de redes sociais e notícias que eu li, vídeos outros que eu assisti, e eu procurei a sentença e eu li a sentença que foi proferida pelo magistrado e que absolveu o indivíduo, acolhendo então o pedido do Ministério Público aí, que pediu
O promotor falou: seu juiz, não condene porque não há provas suficientes para a condenação. E o juiz acolheu então absolveu, né? Absolveu o indivíduo aí em razão da insuficiência de provas para a condenação. Vejam só, alguns mecanismos de informação, alguns sites, alguns veículos de informação na internet nos manipulam a nossa informação, manipulam a verdade, manipulam os fatos. E nós, infelizmente, e eu me incluo entre eles, às vezes acabamos sendo manipulados e aí propagamos informações equivocadas. Às vezes nós repetimos aquilo que nós ouvimos, só que o que nós ouvimos, nós não constatamos de fato. Perceba o que acontece. O caso que envolve a jovem lá, Mari Ferrer, e o indivíduo Aranha é muito comum, né? Vamos ser realistas, esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Pessoas vão para festas e durante ou após a festa há práticas sexuais. Então, o fato é muito comum, esse tipo de situação. Veja, estou falando se houve violência ou não, estou falando que as relações sexuais, né? A relação sexual em festas é muito comum, antes, durante e depois. Pessoas embriagadas, drogadas, com uso de maconha, cocaína, cachaça, transam, né? Transam, isso é comum. Eu tenho certeza que vocês sabem disso tanto quanto eu. Já fui jovem, já tive experiências noturnas aí. Nós sabemos que isso acontece. E episódios em que se noticia violência sexual nesses ambientes de festa são muito comuns também. O que nós verificamos? Casos de violência sexual em que um dos envolvidos está embriagado a ponto de não ter a capacidade para consentir. Então essa pessoa que se relaciona sexualmente com outra, na verdade está sendo vítima de um crime. Então vejam só, as pessoas que sem a capacidade para consentir na prática sexual são vítimas de um crime, sim, evidentemente, são vítimas de um crime. E aí, nesses casos de violência sexual, em que a violência repousa justamente no consentimento, na ausência da capacidade de consentir, então a pessoa que sofreu a violência, na verdade, ela não foi agredida, não foi ameaçada, ela não tinha capacidade de consentir. Isso aí está lá no artigo 217A, parágrafo 1º do Código Penal, que é a hipótese de estupro de vulnerável. A prática sexual, a relação sexual, não é suficiente para provar que houve estupro, exceto em se tratando de pessoas menores de 14 anos. Vejam só, pessoa menor de 14 anos ou pessoa deficiente mental que não tem a capacidade para consentir, e essa ausência de capacidade ela é pré-identificada, essa pessoa não pode ter relação sexual. A menina de 13, o rapaz de 13, a pessoa que tem uma deficiência mental que a impede de consentir com a prática sexual, essa pessoa não pode ter relações sexuais. Então, se você tem uma relação sexual com uma moça de 13, com um rapaz de 13, você está praticando estupro de vulnerável. A prova da relação sexual já evidencia a materialidade do crime. Diferentemente, em se tratando de uma pessoa com 14 anos ou mais, seja homem ou mulher, ou uma pessoa que esteja em pleno juízo mental, desde que com 14 anos ou mais. Uma pessoa com 14 anos no nosso país pode ter relações sexuais de forma tranquila. Pelo menos é o que estabelece a legislação criminal. Acima dos 14 anos, com 14 ou mais, pode ter relações sexuais, porque aquele que pratica sexo com ela não será submetido à punição por crime de estupro. Porque a hipótese do crime de estupro diz respeito àqueles que praticam sexo ou qualquer ato libidinoso com pessoa de 13 anos ou menos, né? São os menores de 14 anos. Nesses casos em que a pessoa tem mais de 14 anos, então a prova da prática sexual não prova a existência do crime de estupro.
Essa é a primeira consideração que nós temos que ter. Então você às vezes está vendo um vídeo, você está vendo o meu vídeo aí, né? Aí você pulou, pegou só um pedaço, aí você já escreve aí: cala a boca, seu otário. Foi encontrado sêmen na vagina da moça. Mas isso não prova violência sexual. Isso prova que houve uma relação sexual. São diferentes as coisas. Ela, eu acho que era maior de idade, ou 17 anos, não sei. Como ela tem 14 anos ou mais, ela pode ter relações sexuais. Então, a prova do crime de estupro não se dá com a prova da relação sexual. Essas coisas têm que ser consideradas, né? Essas coisas têm que ser consideradas. Segundo ponto. Um pouquinho atrás eu falei para vocês, a verdade só acontece uma vez. Depois disso são versões. E o que nós temos? Aliás, nós não. O que se tem no processo? A versão da moça, supostamente vítima, e a versão do indivíduo, supostamente o autor da infração penal. Duas versões diferentes. Comumente, todo autor de uma infração penal nega. Comumente o autor de uma infração penal nega, diz que ele é inocente e ele se atribui todos os mecanismos de defesa possíveis. O indivíduo diz que a relação sexual foi consentida. Se não foi, ele não percebeu que ela não tinha capacidade para consentir. A moça, por sua vez, aduz que foi violentada, que não tinha capacidade para consentir. Não sei se tem a argumentação de que foi drogada, né? Então alguém teria colocado algo a mais na bebida dela. Então aí seria uma hipótese premeditada já para a prática do crime, perceba? Esse tipo de situação não é fácil de ser provada, pessoal. Isso não é simples assim. Os crimes de estupro são bastante delicados também por conta desse tipo de situação. É muito complexo, é muito grave uma pessoa ser vítima de uma violência sexual. Eu tenho certeza disso, tenho absoluta certeza disso. Somente a mulher que é violentada sabe a dor que ela sente, né? Nós não conseguimos imaginar o que é estar na situação, no lugar de uma mulher que sofreu violência sexual. Por outro lado, é muito grave também condenar uma pessoa por um crime que ela não teria cometido. E essa é uma possibilidade que existe dentro do processo. Porque no processo são asseguradas à pessoa investigada, à pessoa processada que tem o Estado vindo contra ela, são asseguradas garantias para a defesa, para que aquela pessoa não seja condenada, não seja responsabilizada por uma infração penal que ela não cometeu. Então, eu tenho informações apenas com aquilo que eu vi na internet e uma experiência que eu carrego dentro de mim, atividade profissional de bastante tempo. Entendo e vejo a dificuldade de se demonstrar a violência sexual que consistiu apenas na ausência do consentimento, sem que houvesse a violência, sem que houvesse o emprego de violência física, as graves ameaças, perceba? Então a violência existiu ali na ausência do consentimento em razão do entorpecimento da vítima. E isso não é simples, né? Isso não é simples. Eu sei que nós temos um senso de justiça, né? Nós temos um senso de justiça, e quando se fala de crimes assim, estupro, quando se fala de crimes contra crianças, como por exemplo, agressões contra crianças, né? Isso desperta em nós uma chama, e aí a gente quer sangue, a gente quer alguém condenado, nós queremos alguém condenado, né? A nossa vontade é essa, até por isso que acontecem tantos linchamentos. Hoje em dia é muito comum o linchamento, no país todo, né? Os linchamentos são muito comuns. E isso se dá em razão dessa vontade de sangue que nós temos dentro de nós, de fazer justiças com as próprias mãos. Eu não sei e não tenho como saber se, na verdade, né, aquilo que aconteceu lá, o rapaz teria então agido conscientemente com o fim de praticar atividade sexual sem o consentimento da vítima ou não. Eu não tenho como saber disso. Também não tenho como saber se a moça não consentiu ou se ela consentiu na hora. Não tenho como saber. O que nós temos, assim como vocês, né, o que eu tenho, é acreditar na versão dela
ou acreditar na versão dele. Nós temos que ter muito cuidado com os juízos pré-estabelecidos, né? Nós temos o costume de julgar as pessoas, e aí a gente julga esse caso, que é muito grave. Então, rapaziada, uma coisa é certa: se a moça realmente foi vítima de uma violência sexual porque ela não foi capaz de consentir, ela vai sofrer pro resto da vida dela, e nada vai mudar isso. Nada vai fazer ela esquecer o que aconteceu, né? Nada vai se fazer ela esquecer o que aconteceu. A justiça tem que ser feita, claro, tem que ser feita. Então, se o camarada, veja, a justiça não significa que alguém tem que ser preso, condenado. A justiça tem que ser feita no sentido de que, se houve a pessoa responsável pela prática da infração penal, né, se a pessoa realmente agiu conscientemente, então o cara tem que ser punido, ele tem que ser condenado, assim como qualquer outro caso de violência sexual, qualquer outra prática criminal que aconteça aí no nosso país. Mas nada vai ser capaz de mudar o que a vítima passou, né? O que a vítima passou. E aí, claro, talvez o sentimento de que alguém foi responsabilizado por aquele grande mal que ela tem sofrido, talvez possa trazer um pouco de conforto para ela, né? A gente fala desses assuntos sempre de forma teórica, porque a maioria das pessoas que falam a respeito disso, e eu estou entre eles, nunca passei por uma situação de violência sexual, nunca fui violentado. Então, nós falamos de forma teórica, né, sem mesmo poder mensurar o tamanho da dor que sente a vítima de uma violência sexual. Agora, nós precisamos considerar o seguinte: existem situações muito complexas, e eu tenho certo receio de falar a respeito disso para não ser mal interpretado, com receio de que eu seja mal interpretado, com medo de que eu seja mal interpretado. Mas veja só, recentemente nós tivemos um episódio curioso que envolveu aí o jogador Neymar, né, e uma mulher, acho que o nome dela era Nájila, Marjorie ou Nájila, um negócio assim, não é? E aí, supostamente, então, o jogador teria estuprado ela, então, e a mulher, visualmente, ela se demonstra como uma moça que foi violentada, ela está batida, enfim. E é algo bastante emblemático, porque muitas pessoas dizem que a moça está fingindo, que ela está simulando, ela está inventando uma situação, né, enquanto outras pessoas a defendem, dizem que ela foi vítima. Assim como esse caso dessa moça, nós percebemos algumas pessoas falando que essa moça, Mari Ferrer, né, estaria mentindo, estaria fingindo, e o outro rapaz seria inocente, na verdade estaria caindo em uma armadilha. Por que eu digo? Porque eu fiz menção ao caso do Neymar, que foi recente, e comparei, né, com esse caso. Porque esse tipo de coisa também acontece, né, pessoal? Homens mentem, mulheres mentem também. Então, são possibilidades. Assim como nós nunca vamos saber, eu particularmente nunca vou saber o que aconteceu de fato no momento em que os dois estiveram juntos, eu nunca vou saber se um ou outro estaria mentindo. Perceba? Porque nós temos versões que são repassadas, versões que são repetidas. E é uma possibilidade. Quais são as possibilidades nesse caso aí que envolvem essa jovem Mari e o indivíduo Aranha? Bom, o cara pode ter premeditado, drogado ela para cometer o crime de estupro. O cara pode ter bebido, assim como ela, e atraídos então teriam feito relação sexual. O cara pode ter bebido, assim como ela, os dois atraídos teriam tido a relação sexual e ela não tinha capacidade para consentir, e ele não teria percebido que ela não tinha essa capacidade para consentir, o que é algo problemático também, né? Entre pessoas que estão bebendo, é difícil você definir qual o nível de embriaguez de um ou de outro. Ou é possível que o cara tenha bebido, ela também, e quando ele viu então que ela estava bastante embriagada, ele se aproveitou da situação. Então são imensas, né? São inúmeras as possibilidades que podem ter acontecido e que nós nunca saberemos de fato. Nós precisamos então acreditar nas versões que são apresentadas, a versão da vítima, a versão do suposto autor. Eu espero apenas que a justiça seja feita e que, se o cara realmente praticou violência sexual, que ele seja punido, sim, que ele seja condenado, que a sentença seja reformada
E eu espero mais ainda que haja uma moção social no sentido de nós prestarmos mais atenção nas violências sexuais, principalmente aquelas que acontecem dentro dos lares. Vamos aproveitar então esse ensejo, já que esse tema está em alta, esse tema está na mídia, o direito está na mídia. Vamos prestar mais atenção nas violências sexuais, vamos cobrar, não vamos deixar a impunidade continuar se sobressaindo dentro das violências sexuais, porque é muito comum a impunidade em se tratando de violência sexual praticada dentro do lar aí. Pessoal, o vídeo é meio ofegante aí, é na correria, né? Os dias ultimamente estão bem puxados aí, tento fazer o aeróbico para aproveitar o momento aqui e aí já gravar o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se você tiver alguma pergunta ainda sobre esse assunto, manda aí nos comentários, a gente troca uma ideia e eu vou te responder. E a gente se vê no próximo vídeo aí. Valeu, um abraço e se inscreve aí no canal. Falou? Tamo junto.